Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz, o amor e a luz de Jesus esteja entre nós. O tema de hoje é sementeiras e ceifas, que está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Paulo foi o maior perseguidor dos cristãos, mas depois de sua transformação em Damasco, e mesmo não tendo participado da escola viva de Jesus, ele se torna um verdadeiro seguidor de Jesus. Os Gálatas eram da Galácia, uma região da Ásia Menor que hoje é ocupado pela Turquia. As igrejas na Galácia estavam enfrentando uma dupla ameaça envolvendo a pureza da doutrina e a pureza da conduta. A carta aos Gálatas chama atenção para com o escrito fervoroso de Paulo, onde é dirigida uma dura e emotiva repreensão aos membros da igreja que estavam se afastando do caminho do evangelho devido aos falsos mestres que estavam ensinando doutrinas erradas. Paulo, então, salienta que temos uma luta constante entre satisfazer os desejos carnais e andar em espírito, deixando bem claro a necessidade de se manter fiel ao Cristo em benefício do nosso progresso espiritual. É quando então ele escreve: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Enquanto Paulo incentiva os cristãos a compartilhar e a fazer o bem, ele os lembra também do princípio da semeadura e da colheita. Esta orientação de Paulo é oportuna e convincente, pois, como diz Emmanuel, plantaremos todos os dias. É da lei, pois tudo é causa e consequência, ação e reação. Assim somos livres para plantar, mas somos obrigados a colher os frutos. Não se trata de castigo, mas sim de um processo natural. Existe um provérbio oriental que diz que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Portanto, desde o momento que adquirimos consciência e responsabilidades pelos nossos atos, a semeadura se torna igualmente consciente e responsável. Quando compreendemos isso e nos dispomos à realização da reforma íntima, estamos de fato no caminho da libertação, pois a nossa verdadeira natureza é espiritual e o destino é a perfeição. E tomar consciência disso e empreender esforços é uma necessidade urgente e atual. Daí a importância do Espiritismo. Jesus foi e é um grande semeador, pois ele foi capaz, em sua vida curta, revolucionar a visão de muita gente, semeando a paz, o amor, a justiça, o perdão e a humildade. Ele também nos falou oportunamente a respeito disso no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que uma árvore boa não dá frutos maus e que uma árvore má não pode dar bons frutos. Com isso, ele nos mostra que a natureza também sempre nos oferece grandes e belos ensinamentos. Basta que prestemos atenção a esses detalhes. E assim também ocorre no terreno espiritual. E é por essa razão que são necessárias
várias existências para plantarmos e colhermos, prepararmos o solo e semearmos novas sementes. Assim são as nossas semeaduras. Pois pela semeadura de hoje, podemos precisar como será a nossa colheita futura, onde as decisões que tomamos hoje vão causar um impacto positivo ou negativo em nossa vida. Por isso, temos que entender que muitas coisas que estamos vivendo hoje são resultados das escolhas que fizemos um dia, seja para o bem ou para o mal. Mas vivemos na era do imediatismo, onde muitos não dão a devida importância ao que têm semeado, como se nunca fosse experimentar uma colheita. Infelizmente, não podemos mudar o nosso futuro, mas podemos escolher que tipo de sementes vamos plantar a partir de agora, para que possamos garantir uma colheita sadia amanhã. E quantas vezes nós nos perguntamos, o que fiz para merecer isso? Ou então, por que eu sofro tanto? Né? Vira e mexe, estamos fazendo essa pergunta. Para procurarmos as causas atuais das nossas aflições, necessitamos compreender a essência dos atos que praticamos diariamente e que examinemos as qualidades de nossas atitudes e não lancemos a culpa em ninguém pela colheita que estamos fazendo hoje, pois somos os únicos responsáveis por ela, como já falamos anteriormente. Por isso, se consultarmos a nossa consciência, ela certamente dirá: ah, se eu tivesse feito isso, eu não estaria nessas condições. Ou, se soubesse antes o que sei hoje, quantas coisas eu teria evitado. Portanto, tudo o que fazemos é uma espécie de plantio, pois nossos pensamentos são sementes, nossos atos são sementes, nossas palavras, nossas emoções são sementes. Portanto, cabe a nós plantarmos em nosso interior e nos relacionamentos com as pessoas que nos rodeiam as sementes corretas, como otimismo, alegria, coragem, fé, tolerância, bondade, caridade e tantas outras mais. Mas, principalmente, a confiança em Deus. Temos que entender que a nossa evolução é fruto de constante esforço, pois quem se entrega ao erro se escraviza, mas quem dele sai, reintegra-se no equilíbrio, se renovando para a luz. Mas eventuais desacertos e enganos consequentes da instabilidade que ainda assinala nossa posição evolutiva, não devem, em hipótese alguma, deixar que nos transformemos em semeadores do desânimo, do egoísmo, do orgulho, do desequilíbrio. Por isso, Emmanuel nos esclarece que se desejamos plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Ou seja, cultivemos o bem para a vida eterna. Portanto, precisamos tomar os devidos cuidados com as sementes que estamos lançando no solo nos dias atuais. Não se esqueçam que entre o semear e o colher haverá muitas coisas que poderão destruir a colheita. Mesmo assim, persevere nesses momentos difíceis a somente plantar coisas boas.
pois toda boa semente nos é dada por Deus, com a finalidade de que a plantemos e possamos usufruir de seus frutos, que servirão não só para nós, mas também para aqueles que nos rodeiam. Um menino entrou em uma loja e viu um anjo no balcão. Maravilhado com a beleza da loja, ele perguntou: Anjo, o que vende aqui? Todos os dons de Deus, respondeu o anjo. E custam muito? Perguntou o menino. Não custam nada, aqui tudo é de graça. Ele então contemplou a loja e viu que havia jarros de amor, vidros de fé e felicidade, pacote de esperança, muito perdão, pacotes grandes de paz e muitos outros dons de Deus. Tomou coragem, então pediu: por favor, quero então o maior jarro de amor de Deus. Todos os vidros grandes de fé, felicidade para mim e para toda a minha família. E muitos, mas muitos pacotes grandes de paz e de bondade. Então, o anjo preparou tudo e entregou um pequeno embrulho que cabia na palma de sua mão. Desapontado, o menino falou: mas como é possível estar aqui tudo o que eu pedi? Sorrindo, o anjo então respondeu: meu querido menino, na loja de Deus não vendemos frutos, só as sementes. Plante-as. E aí você encontrará dentro de você a verdadeira paz e felicidade que tanto procuras para a vida eterna. Graças a Deus.